Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do Pode Ver Mais, o podcast da Clínica Ver Mais. Eu sou o Flávio Hirai, médico oftalmologista. E eu estou com a minha dupla dinâmica aqui, a Fátima Augusto, né, Fátima? Nós estamos aqui com mais um episódio. E como nós estamos em novembro, nós vamos abordar o tema diabetes e a oftalmologia. E nós estamos recebendo aqui a doutora Denise, que vai se apresentar e vai contribuir com a gente aí sobre o diabetes. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né, de estar aqui e falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Denise Orlandi, sou endocrinologista há um pouquinho mais de 10 anos aí. E eu acho legal falar sobre diabetes. Cada vez mais as pessoas estão entendendo o papel do endocrinologista, porque até então, muitas vezes, o endocrinologista era o médico para emagrecer, né? E quando, na verdade... Ainda né, Denise? Também. Acaba sendo tudo muito ligado. Mas falar um pouquinho sobre diabetes é importante, até porque as estatísticas hoje assustam muito, né? Em relação aos casos atuais e a possibilidade de tanto que vai aumentar nos próximos anos, né? Muito legal, Denise. Para mim é um prazer ter você aqui, né? A gente já se conhece há tanto tempo. E eu vou fazer aquela pergunta: o que é diabetes, Denise? E a gente precisa explicar para a turma. Começar do começo, né? Acho que assim, bem simplificado, né? Diabetes é uma doença que faz aumentar o nível de açúcar no sangue. E aí o porquê isso acontece depende de qual é o tipo dela, né? A causa disso depende dos tipos de diabetes. Isso é outra coisa engraçada, muita gente acha que diabetes ou é tipo 1 da criança ou é tipo 2 do adulto, né? E nossa, é um mundo enorme de possibilidades. Nós temos muitos tipos de diabetes, muitas vezes até o tratamento é feito de má forma por não saber o tipo certo que a pessoa tem de diabetes. Então, para falar um pouquinho sobre cada um, acho que realmente, né, o tipo 1 é aquele que é mais comum em criança, adolescente, mas adulto, jovem também. Que ele é uma doença autoimune. Então, a pessoa tem uma destruição total do pâncreas, das células que produzem insulina, e ele para de produzir insulina e tem um diabetes tipo 1. O tipo 2, ele é o mais comum. Ele tem, hoje, mais ou menos 90% dos casos de diabetes são do tipo 2. Então, realmente, assim, é a maior parte dos casos. Acho que é até o que vale mais a pena a gente falar, mas ele é causado, em geral, por uma resistência à insulina. Então, o pâncreas funciona, ele produz insulina normalmente no começo, mas em geral, por conta de uma questão de sobrepeso ou outras doenças metabólicas, a pessoa tem uma resistência à ação da insulina, então isso vai gerando o diabetes. E com a evolução acaba gerando também uma produção menor de insulina do pâncreas também. Mas fora esses dois básicos, né, temos diabetes gestacional, que acontece durante a gravidez. Muitas vezes se resolve depois ou não. Temos também o diabetes monogenético, e hoje a gente tem diversos genes já descritos que causam esse diabetes, que geralmente é um pouco mais raro, tem sequências de famílias, sequência de vários familiares cometidos. Tem também diabetes relacionado a alguns medicamentos, por exemplo, corticoide, né, em doses altas por muito tempo, alguns quimioterápicos, enfim. E tem também diabetes relacionado a algumas doenças, então pancreatite, alguns tipos de câncer também podem gerar diabetes, e algumas síndromes, Prader-Willi, Down, também podem evoluir com diabetes junto. Legal. Denise, assim, quais são os sintomas iniciais de uma pessoa? Como é que uma pessoa desconfia? Porque o tipo 1 é quase trágico, né? Normalmente a criança entra em coma e aí vai fazer um exame e descobre que é diabético. Sim. Mas normalmente um adulto, como é que ele desconfia, ele pode desconfiar que ele tem diabetes? Se a gente considerar, como eu falei, né, que a maioria dos casos vão ser o tipo 2 mesmo, né? Não tem muito sintoma. Apesar de existirem alguns sintomas clássicos, que talvez as pessoas saibam, em geral, ao longo de meses ou até anos, a pessoa tem a glicemia ali subindo progressivamente, sem qualquer sintoma. Isso que é um perigo, né? Sim, porque ela não... é o tal da doença silenciosa. Né? Demora para perceber. E muitas vezes, se você não faz um exame de rotina, enfim, a doença vai progredindo, vai manifestando. Porque geralmente, quando acontecem os sintomas, a glicemia já está há pelo menos alguns meses acima de 200, alguma coisa nesse sentido. E aí vem os sintomas clássicos, que é as polis, que a gente chama, né? Então, muita sede, fazendo xixi toda hora, acordando de madrugada para ir no banheiro. Muitas vezes uma urina mais espumosa ou diferente. Antigamente tinha muito a história de ter formiga no banheiro, né? Que é um dado inicial.
Visão embaçada, né? Eu tenho muito paciente que fala, nossa, minha visão ficou ruim, parecia que tinha que trocar o óculos, mas não melhorou. Peguei vários. Né? E a glicemia lá em Lá em cima. Que mais? Às vezes, é uma questão de mudança de peso, hoje nem tanto, mas pode ter perda de peso, mesmo tendo mais apetite, comendo mais. E uma coisa que às vezes não tem uma associação direta, mas que depois retroativo a gente entende, é infecções recorrentes, né? Uhum. A glicemia muito alta vai deixando a pessoa mais vulnerável e é aquela pessoa que fala, nossa, minha imunidade tá ruim, eu fico gripado, depois tenho diarreia, depois já pego uma infecção de urina, tô toda hora doente, quando vai ver é porque a glicemia tá vindo alta e ficou mais propenso a outras infecções. Então, na verdade, assim, os sintomas nem sempre são evidentes, por isso até que a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes é que todo adulto maior de 35 anos tem que fazer um teste de glicemia em jejum para ter tentar ter uma prevenção. Ou mesmo antes dos 35 anos, se tiver outros fatores de risco, então obesidade, pressão alta, colesterol alto, enfim, fazer também a medida para tentar pegar um diagnóstico antes de chegar nesses níveis. Né? E aí a minha pergunta é, qual que é o critério hoje? Porque eu sei que ele muda, né? O clássico acaba sendo o mesmo, né? Esse ano, por coincidência, teve uma atualização, né, na diretriz de 2024 da Sociedade Brasileira de Diabetes, eles atualizaram, colocaram um critério a mais que não existia. Mas, basicamente, a glicemia de jejum, exames de sangue, né? Então, a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. A glicemia de jejum é aquele exame que você colhe da glicose naquele momento de jejum daquele dia, né? Bem pontual. A hemoglobina glicada, acho que vale a pena dizer, né? Ela é algo mais longo. Então, ela mede os últimos 3 meses, como se ela fizesse uma média, um pacote, assim, juntar ali os 3 meses de glicemia da pessoa e fizesse uma média. Então, também é um exame de sangue, né? São os 2 fatores iniciais que a gente pede como rotina, isso a maioria das pessoas faz. Se você tiver uma glicemia de jejum acima de 126 e a glicada acima de 6,5, no mesmo exame, você já fecha um diagnóstico de diabetes. Se só um deles está alterado e o outro não, a orientação é repetir e ver o que vem, ou fazer o teste de tolerância à glicose, que é a curva glicêmica, né? Aquele exame chato. Que você dose em jejum, aí você toma um líquido bem doce para estimular teu pâncreas e faz dosagens seriadas até 2 horas. E aí foi aí que teve a mudança, porque antes a gente tinha como parâmetro a glicose depois de 2 horas desse teste, acima de 200 era considerado também um fator de diagnóstico. E agora o que eles incluíram é que se você fizer um teste mais curto, de 1 hora só, estando acima de 209, você também já tem um critério de diabetes. Então a ideia é tentar fazer um teste menor e mais simplificado. Mas, na prática, a glicemia de jejum é glicada, né? E se acontecer de só um tá alterado, o outro não, você repetir e continuar assim, a gente considera como um pré-diabetes, uma pessoa com alto risco, e repete esse exame em, no máximo, 6 meses, para ver como as coisas ficaram. Aliás, essa história do pré-diabetes eu acho interessante falar. Eu ia perguntar, porque todo mundo hoje é pré-diabetes. Mas você sabe que hoje no consultório eu pego muito mais pré-diabetes do que o diabetes instalado com glicemias super altas, graças a Deus, né? Mas não sei se também é porque eu tenho um viés de ver isso, né? Porque muitas vezes o que acontece? Essa medida entre 100 e 125 em jejum entra como uma glicemia que não é diabetes, mas não é normal. E aí é o tal do pré-diabetes. O tal do pré-diabetes. Que a gente brinca que não é uma pré-doença, já é o diabetes se instalando de forma inicial. E se você intervir ali, essa pessoa consegue fazer uma remissão, que a gente fala, que é voltar ao normal, ou pelo menos se manter ali e não evoluir até o diabetes. Então, acho que é importante isso, porque muitas vezes eu vejo, às vezes, no consultório, paciente que chega a uma glicemia já alta, de 180, 200, aí quando eu vou ver exames anteriores, sei lá, 1 ano, 2 antes, ele tinha ali um 110, que poderia ter sido já orientado. Ele já tinha a pré-diabetes. Mas ninguém deu bola, ou falou, não, isso tá normal e tal, e evoluiu e progrediu, né? Mais de 50% dos casos de pré-diabetes vão evoluir para diabetes. Então, não é que também todo mundo vai, mas a maioria acaba indo. Então, assim, vale a pena intervir nessa situação, com certeza. Esse é um termo oficial ou não? Sim, hoje é. Na própria diretriz. Por um tempo foi, depois não foi. Então, porque o pessoal fala, pô, mas pré-diabetes, acho que eu sou isso aí também, mas eu não sei se isso é oficial, posso sair falando que eu sou. Não, hoje, se você ler, é o que eu te falo, a diretriz oficial, inclusive, eu até olhei ela essa semana, tem lá o termo pré-diabetes, para falar desse momento ali, que é uma transição, na verdade, né? Então, você não tá ali, mas não tá normal, mas é um momento de agir mesmo. Legal. E assim, a pessoa tem um diabetes e ela
Eu sei que é uma doença difícil de controlar, porque além da parte medicamentosa, tem a parte comportamental, né, Denise? Que é muito difícil de mudar Doença hábitos. crônica, né? É uma doença de todo dia, de toda a refeição. Né? Exatamente. Não é Toda fácil. refeição, isso é ótimo. Sintomas agudos, assim, o que a pessoa pode ter se ela tem uma glicemia muito alta por muito tempo? Eu acho que entra um pouco nisso que a gente falou, né? Da muito xixi, muita sede, as infecções recorrentes. A questão da visão, eu acho que é algo bem, bem importante, que eu vejo bastante. Se você pensar, por exemplo, uma mulher que está querendo engravidar e está com as glicemias altas, ela provavelmente vai ter uma dificuldade de engravidar, vai ter, se engravidar, até um risco de aborto. Risco cirúrgico, então, geralmente, né, você vai programar uma cirurgia, alguma coisa assim, claro que hoje a gente faz esse teste antes, né, e aí cancela a cirurgia, porque senão você teria um risco até de cicatrização ou de evolução da pós-operatória, enfim. Mas seriam mais, assim, acho que agudo seria isso, basicamente. Na questão da visão, porque assim, eu já ouvi falar, mas a gente ouve muita coisa, não sabe se é lenda urbana ou não, mas que a pessoa pode ficar cega por causa do diabetes. Então, aí nós vamos falar, tem essa fase mais aguda e tem a fase mais crônica, onde entram as alterações vasculares, né? Pegando o gancho seu e da Denise dessa parte mais aguda, não é tão raro, óbvio que não é comum, mas não é tão raro, nós oftalmologistas pegarmos pacientes que chegam e falam, eu não estou enxergando. Perdendo a visão. E o último que eu peguei era um rapaz assim, magrinho, sentou na frente e falou, não estou enxergando. Falei, tá, aí você vai fazer a refração, que é o exame do óculos, e aparece 1 grau nele, sei lá, 1,5 de miopia. Aí você olha para ele e fala, você já usava óculos? Eu nunca usei óculos, sempre enxerguei bem. Aí você começa a desconfiar, por quê? Porque ninguém tem 1,5 de miopia de ontem para hoje. Sim. Entendeu? Então ninguém fica míope rápido assim. E aí você começa a tirar a história. Você começa a fazer essas perguntas. Você tá com muita sede, você perde peso, né? Tá tendo infecção, tá? Fala, realmente, vai fazer a glicemia. E eles ficam bravos com a gente porque a gente não vai passar o óculos. Mas por que a gente não passa o óculos, Fátima? Porque se ele conseguir, se for diabetes, fizer o diagnóstico e ele controlar, a visão vai voltar ao normal. Só essa que inicial ela é reversível, ela é só, na verdade, uma alteração da córnea, isso, né? É o excesso do açúcar, ele acumula líquido. Sim. Então a córnea, o cristalino, fica tudo cheio de água o olho. E aí ele muda o grau. Aí o pessoal fica bravo, né? Fica bravo, fala, não, você não vai passar o óculos, não vai chegar. Eu falei, aguenta 1 mês aí, 2 meses, mas eu não vou enxergar, aguenta. Aí eu dou o tiro lá, que aí eu resolvo, falo, ó, você vai economizar dinheiro. Aí fala, então tá bom. Aí ele fala, não, tá bom, vamos controlar. Melhora. Mesmo. Porque se é reversível, sim, né? Essa situação, sim, né? Existem casos que não é reversível. Não, aí que é a minha próxima pergunta para Denise, já tô me antecipando. Que são as alterações crônicas. As complicações. A gente, na verdade, trata o diabetes justamente para isso, né? Para evitar a complicação. É isso. Certo? Eu sempre falo isso, a gente não espera acontecer para ir correr atrás, né? A gente já trata evitando dela chegar. Então, o mais comum, que a gente ouve muito, acho que também no consultório é o que eu mais vejo, é retinopatia, e aí tem vários graus, estádios, você pode me falar isso. Mas tem também a questão dos rins, né? Então, a nefropatia, que a gente fala, que começa com uma perda de proteína e de açúcar aumentada, e isso pode ir progredindo até graus de diálise, transplante de rim, enfim. A neuropatia, que também tem várias manifestações, então a pessoa começa a ter cãibra, começa a ter perda de sensibilidade nas mãos, nos pés, às vezes perde a noção do que é quente, do que é frio. Tem também a questão, que é a que a gente mais preocupa, porque é o que mais mata o diabético, que é os problemas cardíacos, né? As complicações cardiovasculares, e aí infarto, mas também AVC, né? O derrame, enfim. Então, assim, são complicações, fora complicações menores de microvascularização. Tá? A gente tem gastroparesia, que é uma coisa pouco falada, que tem a ver também com a neuropatia. E aí tem uma alteração toda de digestão, que atrapalha muito a qualidade de vida da pessoa. Então, são várias complicações que a curto prazo, graças a Deus, não acontecem, mas que a gente for deixando, sim, vão acontecer. E dependendo do tipo de diabetes, voltando lá no que a gente falou, alguns tipos daquele monogenético, que são familiares, a gente vê uma progressão mais rápida para as complicações do que os outros. Então, vale a pena sempre ficar de olho.
Ô, Denise, você sabe que uma vez, eu acho que eu nunca falei isso pra você, eu não sei se eu falei nesse podcast já, mas eu falo para meus pacientes porque eu achei muito interessante. Não sei qual professor meu uma vez falou assim, ó, diabetes é uma doença vascular, é doença de vaso. Tá? E se você pensar dessa forma, você vai entender tudo o que acontece com as principalmente essas complicações mais a longo prazo. Aí ele falou assim, ó, vaso. E ele gosta de atacar vaso pequeno. E aí ele falava para mim, onde tem vaso pequeno? No fundo do olho, no rim e na ponta dos dedos das mãos e dos pés. Ele falava isso para mim. E a hora que você explica dessa forma, as pessoas entendem. Exato. Né? São os micro. Ela fala, é onde vai o vaso vai sofrer mais. Né? Eu falo, ó, sabe um tubo se corroendo por dentro, aqueles tubos antigos, a tubulação antiga de ferro que tinha, fica todo corrido, é exatamente isso. Exatamente isso. O vaso vai corroendo, só que ele sofre principalmente onde ele é pequeno. Porque ele é pequeno. Né? É onde tem, na retina, no rim e na ponta dos dedos. Então é onde você tem essa tríade, a trinca, que é a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia. Né? Que são as alterações a longo prazo. E eu não sei se dentro da retinopatia, e eu acredito que da nefropatia e da neuropatia também, os dois principais fatores de risco são a glicemia, né? Então, quanto maior a glicemia, mais chance, ou seja, o não controle, pior. A maior chance de você ter problema no futuro e o tempo. Né? Quanto mais tempo que você tem diabetes, mais chance você tem de ter problema. Né? Com certeza. Quando você falou no início vários tipos, né, de diabetes, assim, e você tem como prevenir ou se tem algum desses fatores você fatalmente vai ter? Alguns sim, alguns não, né? O autoimune você não tem como prevenir, nem como saber. Agora começou a ser feita uma linha de pesquisa de dosar anticorpo, que ainda não tem, mas ainda é algo bem inicial, a gente não tem aqui no Brasil nem nada. Mas o tipo 2, que é o mais comum, sim, a gente tem em tese como prevenir. Existe um fator genético, né, uma predisposição familiar, mas o dia a dia, né, nosso ambiente, a gente consegue prevenir, ou pelo menos segurar, né, manter os níveis, com medidas básicas de exercício, de alimentação, enfim, tudo isso que eu acho que a gente pode falar. Mas os tipos, por exemplo, diabetes gestacional, ele nem sempre é prevenível também. Você pode prevenir em termos de ganho de peso e tal, mas se a mulher já tem uma tendência, em geral, a chance é grande. E os relacionados a medicamentos, essas coisas, também às vezes não tem como, né? Você precisa usar aquilo, enfim, e aí corre atrás para controlar a glicemia. Né? Eu já ouvi falar, eu não sei se isso existe, queria saber, né? De diabetes emocional. Esse tema é bom. Esse é bom. Realmente. Eu estou perguntando aqui, estou entrando na sua frente, hein, Flávia? Não, me ótimo. importa se eu estiver falando. Isso é clássico. Assim, não existe... então, vamos lá. Não existe, assim... eu tive um estresse grande, tive um trauma, sei lá. A emoção causar o diabetes. É um fator causador, digamos. Certo. Mas é fato que existem sim, principalmente então, esse diabetes tipo 1, por exemplo, né? Que ele vem de uma questão autoimune, existem vários gatilhos que fazem ele deflagrar e começar a acontecer. Então, a maior parte das vezes é algum vírus, alguma infecção, alguma questão nesse sentido. Mas tem alguns relatos de que algum tipo de estresse, alguma coisa muito importante da parte emocional foi o deflagrador. Sim. No tipo 2, a gente não vê tanto isso como deflagrador necessariamente, mas é fato que a glicemia sofre oscilação de acordo com o tanto de estresse ou não de algum momento. Então, às vezes, você vê um paciente bem controlado, usando a medicação, tudo certinho, de repente ele tem alguma perda grande ou tem alguma coisa importante da vida que acontece, ele passa ali semanas com tudo muito desalinhado, até voltar ao eixo normal. Então, não que cause o diabetes, a emoção, mas ela pode oscilar os valores, isso sim. Ela pode interferir, talvez, até no controle, isso né? Isso sim. Porque eu achei, assim, sempre fui curiosa. É muito comum as pessoas falarem isso. Não, fala bastante. Fala. O pré-diabetes e o diabetes emocional, são duas coisas que falam bastante. Mas o pré tá certo. O pré tá certo. Denise, eu vou fazer o seguinte, nós vamos deixar a parte de tratamento, nós vamos falar no próximo episódio para o pessoal ficar curioso. E só para a gente fechar,
Me fala assim, quais são os cuidados gerais que as pessoas devem ter para tentar evitar a doença ou para aqueles que já têm a doença ter uma qualidade de vida boa? Joia. É o que eu falo todo dia, né? No consultório. Acaba sendo a orientação que todo mundo deveria fazer, né? Mas focando aqui, primeiro ponto, como eu falei, é uma doença de toda refeição, né? Então, tem que começar a pensar mais no que vai comer. Essa é a verdade. Então, eu falo sempre para os pacientes, você não é proibido de comer doce, você não é proibido de tomar um refrigerante às vezes, ou de comer fruta, né? Que muita gente tem essa dúvida. Mas tudo vai ter que ser equilibrado, encaixado dentro de um contexto. Então, por exemplo, toda refeição tem que ter fibra. A fibra, no caso do diabetes, primeiro que ela te dá saciedade para você comer menos, e segundo que ela evita pico de glicemia pós-refeição. Então, tudo que for fruta com bagaço, folhas no geral, salada, né, legumes, algumas farelo de aveia, psyllium, sementezinhas, tudo que for fibra que possa adicionar no dia, em todas as refeições, é bem-vindo. Outra questão, controlar carboidrato, principalmente carboidrato simples, que é aquele de absorção muito rápida. Então, o arroz, o pãozinho, tudo que o brasileiro gosta, né? O arroz, o pão, o macarrão. Não que você não vá comer, mas é isso, você vai comer um pouco de arroz, vai colocar o feijão, porque o feijão tem fibra, o feijão tem proteína, vai pôr uma proteína de animal ali, uma carne, frango, peixe, enfim, e o restante do prato tem que ser salada, legumes, enfim, tá? Mesma coisa o macarrão, não dá para comer um prato de macarrão sozinho com molho bolonhesa, vai dar um pico muito alto de glicemia, então bota uma carne junto, bota uma salada, você consegue quebrar um pouquinho isso aí. Então, assim, parece fácil, mas no dia a dia nem tanto. Né? A gente sabe como é que é. Não é fácil. Então, podendo trocar por coisas diet seria interessante, apesar de que não é porque é diet que dá para comer quanto quiser que é saudável, mas logicamente você tira o açúcar, né? Não necessariamente tudo tem que ser integral, porque pensando em diabetes, mesmo que for, por exemplo, arroz integral, arroz branco, a quantidade de carboidrato é muito parecida. Então, tudo bem que o integral vai demorar um pouco mais para dar pico de glicemia, mas se for uma quantidade grande, vai acabar que no fim das contas dá quase que na mesma. Tomar cuidado com refrigerante, suco, bebida alcoólica. Isso dá bastante pico de glicemia, às vezes não logo depois, mas algumas horas mais tarde. E exercício, né? Exercício para o diabetes, para todo mundo, mas para o diabetes a gente foca muito, principalmente em exercício de força, de resistência. Porque o trabalho muscular faz com que o músculo precise de glicose. Então, ele puxa aquela glicose para ele, sai um pouco do sangue. Mesma coisa na resistência à insulina. Então, ajuda muito nesse controle. Então, tudo que puder ser musculação, treinos de esportes também, claro, né? Ajuda bastante. Até porque o peso é o principal fator no diabetes tipo 2, né? Então, abaixar o peso em 5 a 10%, você já consegue muitas vezes trazer o diabetes, quando é um caso de pré-diabetes, para o normal de novo. Então, não dá para falar só em tratamentos medicamentosos sem pensar nessa parte. Não tem como você resolver só com isso. Claro, no tipo 1, a gente tem que ter a insulina, né? Acho que nós vamos falar um pouquinho disso. Mas também precisa da medida de estilo de vida, que é o que a gente fala, né? Então, acho que basicamente seria isso. Legal. Mais alguma dúvida, Fátima? Não. Próximo nós vamos falar de tratamento. Não, então. tirei as minhas dúvidas aí. Então, queria agradecer a doutora Denise Orlandi, mais uma vez. Denise, fala a sua rede social pra gente. Eu tô ali no Instagram, @doutoradenise.endócrino. E você que está acompanhando, que acompanha sempre pode ver mais, se inscreva no nosso canal no YouTube, no Spotify, siga as redes da Clínica Ver Mais, do Portal JJ, que a gente está sempre com um assunto novo aí sobre saúde. E nesse mês de novembro, principalmente, estamos falando sobre o diabetes. Muito obrigada, doutora Obrigado, Denise. Denise. Gente. Obrigada. Obrigado.